meu nome é João Neto, estou aqui a representar a Voice Interaction e apresentar a nossa solução de MMS, Media Monitoring Solution, que depois é usada com diferentes finalidades. Neste caso, a nossa solução, que é uma solução que tem uma componente de compliance e tem também uma componente de monitoring, e aquilo que nós aqui basicamente fazemos é tentar aceder a conteúdo e tentar perceber exatamente qual é o conteúdo que nós temos. Neste caso, aquilo que nós estamos a falar é em termos de notícias. Como é que nós, de alguma forma, conseguimos pegar nesse conteúdo das notícias, aceder de uma forma inteligente e conseguir agora, a partir desse conteúdo, levar essas notícias para diferentes formas. Neste caso, este é um projeto que nós desenvolvemos com várias emissoras de televisão. Temos isso aqui no Brasil. Temos também, por exemplo, com a News Nations nos Estados Unidos. Neste caso, aquilo que eu vos vou apresentar é uma solução que nós desenvolvemos com a CNA, da Media Corporation, em Singapura, e que, de alguma forma, faz uma utilização, por um lado, do nosso sistema e, por outro lado, também da forma como eles disponibilizam essa informação. Não apenas da forma como monetizam, mas principalmente da forma como eles disponibilizam essa informação. Portanto, em termos de Voice Interaction, aquilo que nós temos trabalhado é na parte de, principalmente a nível de transcrição de fala, no fundo, transformar conteúdos de áudio e vídeo em texto, que faz com que essa informação, essa metadata que é gerada, seja possível de ser usada em diferentes formas. E basicamente tornar esses conteúdos mais acessíveis, de alguma forma também a reutilização do próprio conteúdo e tentar, com base nessa informação, permitir um acesso mais facilitado, mais alargado a determinados conteúdos. Para isso, aquilo que nós temos, por um lado, é uma solução de gravação, que consegue gravar e consegue ter, digamos, acesso 24/7 a esses conteúdos que foram gravados e que permitem ser visualizados. E, por outro lado, aquilo agora que nós fazemos é gerar metadata. E com base nessa metadata, isso permite-nos ter acesso a diferentes tipos de informação, diferentes formas de visualização da mesma informação. Obviamente, aquilo que nós estamos aqui a fazer, a usar metodologias que têm a ver com a parte de machine learning e a forma como nós trabalhamos em cima desses conteúdos. Agora é uma coisa que, de alguma forma, toda a gente classifica como inteligência artificial. Dentro da inteligência artificial existem diferentes meios, diferentes formas. É, digamos, uma área bastante abrangente. Mas, tipicamente, aquilo que nós pretendemos com este tipo de sistemas é permitir trazer o conhecimento da informação que está por trás deste tipo de dados e torná-la indexável e pesquisável. Portanto, aquilo que nós temos aqui como Voice Interaction, basicamente é o desenvolvimento de um motor de reconhecimento de fala, no fundo, que é o nosso core, que é o Audimus. Aquilo que nós fazemos é, trabalhamos, por um lado, nessa tecnologia, no desenvolvimento dessa tecnologia, permitir que, de algum modo, nós podemos trabalhar em diferentes línguas, fazer-o em tempo real, em offline, conseguir adicionar características de tradução automática em cima desse tipo de conteúdos, dentro de uma área mais abrangente, como que nós designamos como inteligência artificial, e depois aquilo que nós fazemos é pegar nesta informação e juntá-la dentro de um suite de produtos, dependente exatamente da utilização que nós queremos dar deste tipo de tecnologia. E, portanto, aquilo que nós aqui temos é, e no fundo a Voice Interaction é uma empresa de produto e
Ok, acho que agora está melhor novamente. Okay? Portanto, aquilo que nós temos aqui é uma suite de produtos, produtos que têm a ver exatamente com a utilização que nós fazemos destas tecnologias em função, de alguma forma, da versão final, em termos do cliente, de forma é que nós queremos usar exatamente essa tecnologia. E, portanto, nós temos uma suite de produtos que nos permite disponibilizar essa informação de uma forma variada. Em termos daquilo que é o nosso core de tecnologia, portanto, nós temos um motor que é um motor proprietário e, portanto, que é desenvolvido por nós e que é treinado com um determinado conjunto de metodologias e também com um determinado conjunto de dados, okay? Que permite, basicamente, olhar para o processamento acústico, estamos a falar em termos do áudio, seja, no fundo, na própria análise que nós fazemos dos próprios sinais de áudio, saber quando é que eu tenho fala, quando é que eu não tenho fala, quando eu tenho música, quando eu tenho ruído, caracterizar, de alguma forma, o próprio sinal de áudio, fazer a análise dos conteúdos daquilo que é falado, fazer a análise dos próprios falantes e depois, obviamente, conseguir extrair essa informação e conseguir perceber exatamente que informação é o que eu tenho desses conteúdos. E, portanto, aquilo que nós fazemos aqui é basicamente a parte de reconhecimento automático de fala e, por outro lado, também a modelagem da fala, de alguma forma, perceber qual é o tipo de conteúdo que eu tenho dentro do meu próprio sinal. Okay? E, portanto, estamos a falar de algoritmos e modelos, okay? Que foram treinados e desenvolvidos exatamente com um determinado conjunto específico em mente. Por outro lado, estamos a fazer processamento de linguagem natural. Não é apenas a questão da transcrição de fala, mas também de alguma forma perceber em termos de conteúdo o que é que lá está, portanto, como é que nós fazemos esse processamento de linguagem natural. Por outro lado, também compreensão, perceber exatamente o que é que nós estamos a falar, qual é o objetivo. As técnicas que nós usamos são Deep Neural Networks, portanto aqui técnicas de aprendizado profundo, com redes neurais profundas, que têm, digamos, um determinado conjunto de características para serem treinados num número significativo de dados de treino que permitem, de alguma forma, essa modelagem correta. Portanto, nós temos um conjunto bastante significativo de dados anotados para processamento e, de alguma forma, para o treino deste tipo de modelos. Neste momento, nós trabalhamos com mais de 40 idiomas. Além da parte de transcrição automática, também temos a parte de tradução automática. Conseguimos, em tempo real, transcrever, no fundo, a fala para texto e, em sequência, traduzi-la para outra língua. Por exemplo, nós usamos isso muito significativamente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é que precisamos de ter conteúdos em inglês e espanhol em simultâneo, com o closed captioning que seja gerado em simultâneo nessas duas línguas. Depois, o outro aspecto que é agora analisarmos esses conteúdos e tentar perceber o que é que lá está, que tipo de informação é o que eu tenho dentro desse tipo de dados, e aquilo que nós agora fazemos é, de alguma forma, gerar esse tipo de metadados e permite depois também termos sistemas de diálogo inteligentes que usam exatamente esse tipo de informação. Portanto, aqui aquilo que nós temos é, digamos, um conjunto de tecnologias que são proprietárias e, principalmente, uma das características que nos distingue de alguma das outras empresas que trabalham dentro desta área de inteligência artificial é o facto de nós conseguirmos desenvolver os nossos modelos on-prem. Okay? Portanto, significa que eu consigo fazer o deployment destes nossos sistemas on-prem, portanto, significa que por exemplo, neste mercado que nós estamos aqui a falar, em termos de emissoras de televisão, significa que eu consigo colocar aquilo tudo dentro da estrutura da emissora, significa que há todas as questões de segurança, no fundo, de acesso ao tipo de sistemas e aos dados que nós estamos a falar, portanto, eu consigo ter um determinado conjunto de características que são extremamente importantes. Em termos de metadados, aquilo que nós fazemos em termos de exportação ou de alguma forma de descoberta desses metadados, estamos a falar de indexação e de pesquisa, portanto eu vou
com base nesses dados, consigo indexar a informação e pesquisar essa informação, tornar essa informação acessível e de alguma forma pesquisável. E, portanto, aquilo que nós fazemos é a detecção de tópicos, de palavras-chave, e permite-nos também ter workflows de clipping automático. Portanto, nós trabalhamos também em termos de clipping automático e conseguimos, deste modo, criar workflows que façam esse clipping automático. Em termos de metadados, aquilo que nós basicamente fazemos é, no fundo, ter sistemas de reconhecimento automático de fala, e em que produzimos a transcrição para texto desse tipo de conteúdos. Fazemos também a identificação do falante, conseguimos de alguma forma saber se é masculino, se é feminino, conseguimos fazer o ID, conseguimos saber exatamente quem é a pessoa que está a falar e consigo isso de alguma forma, se eu quiser pesquisar quando é que aquela pessoa disse aquele tipo de conteúdo, eu consigo fazer a junção numa query desses dois tipos de informação. Fazemos também a identificação do idioma, sabendo exatamente qual é o idioma que está a ser falado e de alguma forma quais são as suas características associadas a isso. Fazemos OCR em cima da imagem para descobrir qual é o texto e qual é esse tipo de conteúdo que está dentro da própria imagem e, portanto, conseguimos fazer OCR desse tipo de informação. Fazemos também a descoberta de zonas de música, bastante importante na altura em que eu preciso, em termos de emissora, de fazer o reporte de qual é a música que está a ser falada. Portanto, nós identificamos a zona e fazemos o ID dessa música. Por outro lado, fazemos segmentação de conteúdos, que é de alguma forma eu perceber que dentro do meu jornal eu tenho diferentes tipos de informação, consigo saber que aquilo é política, que aquela situação é desporto, ou que é cultura, ou que é economia, e consigo de alguma forma olhar para esse tipo de informação e segmentar essa informação. Associado, obviamente, a cada um destes tópicos que nós estamos a descobrir, fazemos também detecção de palavras-chave e de tópicos. Fazemos essa detecção para conseguir, de alguma forma, gerar essa metadata associada a cada uma das notícias. E, no fim, obviamente, além da indexação, fazemos também um sumário. Okay? Um sumário, agora aí já estamos numa situação que já todos estamos muito mais habituados em termos de uma situação gerativa, em que aquilo agora que eu faço é pegar no conteúdo de uma notícia e gerar um sumário associado a esse tipo de conteúdo. Aqui nesta imagem, portanto, nós temos aqui um printout do nosso sistema, em que, de alguma forma, nós conseguimos mostrar aqui diferentes informações. Okay? Portanto, obviamente que este nosso sistema MMS tem diferentes componentes, tem uma componente de compliance, tem uma segunda componente de notícias, tem uma componente também em termos dos anúncios, descobrir os anúncios, conseguir fazer a identificação das músicas, puxar também a parte dos ratings para dentro do sistema e fazer comparações, mas basicamente aquilo que me interessa hoje aqui, nesta minha apresentação, é falar mais em termos das notícias, da forma como nós usamos este tipo de conteúdo e, neste caso, este user case que eu trago aqui, tentar de alguma forma perceber como é que isso é usado e maximizado. Portanto, uma das coisas que nós começamos por fazer é a detecção de jingle, okay? Perceber quando é que um programa começa, quando é que acaba, quando é que eu entro em publicidade, quando é que chegam os comerciais. Consigo, de alguma forma, fazer uma segmentação macro dentro desse bloco de notícias, okay? E, portanto, consigo fazer agora a segmentação, a partir do momento que faço a transcrição, consigo agora fazer a segmentação por tópicos e agora vou, de alguma forma, no fundo, aquilo que eu tenho aqui do lado direito da nossa imagem, são as várias notícias que eu identifiquei dentro do jornal. E permite-me agora, portanto, eu ter a parte do OCR, a parte da identificação das caras, saber quem é que esteve ativo ou não dentro daquele bloco de notícias, ter agora, digamos, os meus metadados associados
a cada uma das notícias, poder de alguma forma exportar esse tipo de conteúdos. E basicamente este projeto aqui, aquilo que tem muito a ver é a forma como é que nós exportamos esses conteúdos e como é que eles vão ser disponibilizados. Okay? E portanto temos aqui um conjunto de informação que é gerada a partir do momento em que eu faço essa minha segmentação. Aqui, neste caso, o user case que nós basicamente trouxemos aqui, e portanto, como eu disse anteriormente, nós neste momento trabalhamos a nível global com várias emissoras de televisão que estão a usar exatamente o MMS do ponto de vista das notícias, da forma como é que eles querem explorar este tipo de informação. Normalmente fazer estes user cases é normalmente extremamente complicado, porque a emissora normalmente tem alguma dificuldade em aceitar fazer isto. Neste caso aqui, aquilo que eu trago é o caso da CNA, que é um canal de televisão da MediaCorp, que realmente pegou neste projeto que nós temos estado a trabalhar, digamos, em conjunto, e teve já 2 prémios associados a este projeto, e portanto para nós também é importante também valorizar esta nossa participação dentro deste projeto. Okay? Um dos aspectos aqui que é importante do ponto de vista da CNA, que é um problema que neste momento as emissoras de televisão têm, que é quando nós estamos a trabalhar num canal que é um canal linear, como é que de alguma forma nós fazemos para que as notícias perdurem? Como é que nós conseguimos fazer com que elas não sejam efêmeras, que não sejam apenas passadas no linear, mas que de alguma forma eu consiga que essa informação continue e seja ativa. E uma das coisas que eles têm estado a fazer é toda a parte de exportação para social media, seja ela para o YouTube, seja ela para outros meios, de forma a garantirem que outros públicos, e principalmente com outros timings, consigam aceder a esse tipo de informação. E isso faz com que eu a seguir possa monetizar esse tipo de conteúdo, okay? Garantir que tenham outro tipo de públicos a verem esse tipo de notícias, que elas de alguma forma fiquem disponíveis, que eu possa pesquisar isso até de acordo com o meu perfil e consiga encontrar esse tipo de conteúdos e que eles não sejam simplesmente passados no linear e são vistos ou não vistos e pura e simplesmente eu já não tenho acesso a isso. E portanto há aqui um esforço para tornar para fazer com que esse tipo de conteúdos fiquem disponíveis com outro time frame muito mais importante para as próprias emissoras. Neste caso aqui, a perspectiva que nós temos aqui da pessoa que é Chief Editor, que é do ponto de vista que é libertar a equipa, no fundo, de editores deste tipo de trabalho e permitir exatamente que a tecnologia consiga produzir este tipo de informação de uma forma mais simples e principalmente muito mais rápida, ok? E portanto aquilo que eles tinham era uma equipa com à volta de 5, 6 pessoas que normalmente demoravam 4 horas por dia para pegarem nos 2 blocos principais deles, cada um deles de 1 hora, para exportarem esse tipo de conteúdos. E nós, de alguma forma, aquilo que nós fizemos foi libertar essas pessoas, que são editores, deveriam estar a trabalhar nas notícias e preocupar-se com outro tipo de conteúdos, fazer com que isso seja imediato, ok? Portanto, aquilo está a acontecer, à medida que está a acontecer, eu consigo fazer o output dessas notícias. Normalmente aquilo que nós fazemos é colocar aquilo num staging intermédio, em que as notícias são produzidas, estão disponíveis, e agora sim tenho um editor que aquilo que está a fazer é dizer se quer ou não que aquele conteúdo seja exportado e fique disponível dentro da social media, ok? E portanto passamos a ter uma situação que é diferente, que é sim o editor a definir ou a decidir que tipo de conteúdo vai ou não vai para cada um do tipo de redes. Portanto, há algumas informações que posso estar interessado em mandar para o YouTube, outras posso estar para o Instagram e conseguir de alguma forma distinguir exatamente qual é o tipo de conteúdos. Do ponto de vista deles, houve aqui uma eficiência completa em termos do processo, libertar as pessoas simplesmente têm um ponto de decisão se seguem ou não seguem com esse tipo de conteúdos, mas a informação
fica toda disponível, fica toda indexável e agora é com eles que esse tipo de decisão segue. Portanto, aquilo que nós temos aqui, que nós de alguma forma produzimos para eles, é, digamos, pegar no bloco de notícias, tirar toda a parte de jingles, toda a parte de headlines, tirarmos os comerciais, ficar apenas com, digamos, com aquilo que é as notícias úteis que foram produzidas naquele bloco e esta informação, neste caso, é feito o upload para o lado deles, normalmente fica dentro de diferentes meios que eles têm disponíveis, onde é que eles colocam estas notícias que estão indexáveis e que depois temos um editor que escolhe realmente o que é que quer fazer com este tipo de conteúdos. Portanto, isto aqui é a nossa solução, em que aquilo que nós fazemos é produzirmos as notícias. Estas notícias que estão ali são clipes de vídeo com metadata associada a cada um daqueles clipes de vídeo. Esta informação é editável, portanto, significa que se eu quiser mexer no título, ou se quiser mexer no sumário, ou se quiser mexer na indexação que eu tenho da informação, eu consigo editar. Ou seja, do nosso lado, nós disponibilizamos um editor que permite mexer neste tipo de informação, tanto do ponto de vista das notícias como do próprio conteúdo em si. E depois, portanto, esta informação vai diretamente para o website, neste caso da CNA, portanto vai também para o YouTube, vai também para as outras plataformas, que lhes permite a eles agora fazerem uma utilização deste tipo de meios de uma forma muito mais eficiente e perceber exatamente como é que eles chegam a públicos e de alguma forma terem esse tipo de possibilidades de olharem para a forma como esta informação é disponibilizada. Okay? E, portanto, aqui aquilo que nós temos é, por um lado, nós, através do MMS, estamos a funcionar como um back-office, okay? Em que, no fundo, estamos a gravar em tempo real o canal de TV, estamos a fazer este processamento todo em tempo real, estamos a produzir a informação toda em tempo real. Esta informação, assim que acaba, é imediatamente disponibilizada no staging deles, onde é que eles, de alguma forma, fazem o controle e depois eles vão definindo ao longo do tempo onde é que essa informação vai e como é que fazem a gestão dessa informação. Okay? Portanto, em termos de resultados destes projetos, portanto, isto foi, de alguma forma, bastante importante para a CNA, porque ganharam 2 prémios tanto com este sistema em si, por outro lado, do Digital Awards Worldwide, onde é que eles ganharam, digamos, o The Best News Website, e por outro lado também, em termos do Global Media Awards, também com esta solução de AI SmartCat, portanto também foi algo extremamente importante para eles e que foi relevante em termos da forma como eles estão a disponibilizar os conteúdos e a tentar garantir que esses conteúdos ficam acessíveis. E principalmente aqui um dos aspectos que é importante, que é o facto, principalmente numa altura em que nós estamos muito a discutir a questão do linear, perceber que quando nós temos uma televisão linear, as pessoas veem ou não veem, e portanto se não vierem não têm acesso a isso, e portanto com outras alternativas, okay, em que eu vou buscar exatamente uma outra forma de disponibilizar essa informação, eu consigo garantir que estes conteúdos, em termos de edição de notícias, fica disponível para ser utilizado e revisto a posteriori. Portanto, aqui aquilo que nós temos e que em termos da forma como a CNA olhou para este tipo de projeto, foi, portanto, 4 horas de trabalho para um grupo de 6 pessoas, que foi de alguma forma facilitado. Significa que entre as publicações, portanto, entre nós produzirmos a notícia,
gerarmos um vídeo, fazer upload dessa informação e alguém decidir ou não que aquela notícia é disponibilizada. Portanto, estamos a falar de menos de 10 minutos, ok? Quando antes era algo que demorava algumas horas. Portanto, entre aqui a notícia acontecer e ela ser disponibilizada noutros meios, estamos a falar de um tempo de intervalo bastante curto. Por outro lado, isto também nos permitiu, com as notícias, fazer uma monetização desses conteúdos. Portanto, eles passaram a monetizar isso de outra forma. Portanto, não é para mim discutir isso aqui. E, por outro lado, aquilo que nós temos aqui são estes dois prémios. O prémio em termos de inovação jornalística, da INMA, e o prémio também de melhor website de notícias, que eles ganharam exatamente com este sistema em si. E portanto, aqui, aquilo que eu gostaria de terminar era exatamente que, com aquilo que o Pete Halligan, que é VP de Estratégia e Soluções da AI da MediaCorp, nos deu como testemunho, é que esta ferramenta tem sido uma grande prova que as notícias televisivas não são um meio de comunicação em extinção. Com o AI Smart Cut, os nossos conteúdos de TV têm uma segunda via. Portanto, aqui o objetivo é exatamente este, de uma forma automática, extremamente simples, conseguirmos disponibilizar esses conteúdos e principalmente permitir que esses tipos de conteúdos cheguem a um número muito superior de pessoas. E, portanto, este foi, digamos, o trabalho que foi realizado, Voice Interaction, com a CNA. Houve também a participação da Covest dentro do workflow e, no fundo, da gestão de todo o processo em si. E, portanto, nós, neste momento, estamos a realizar este tipo de projetos com outras emissoras de televisão, com outras características, mas o objetivo hoje aqui era trazer um user case específico em que nós temos a utilização, por um lado, da nossa tecnologia e do nosso Media Monitoring Solution, em diferentes formas, e que permite, de algum modo, usar este tipo de tecnologias ao serviço da informação. Okay? Agradeço a vossa presença. Fomos poucos, mas fomos bons, certamente. E agradeço mais uma vez o facto de terem estado aqui. Tá? Boa tarde. Obrigado. Fica à vontade, você ainda tem medo. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Portanto, estou à vossa disposição, seja aqui em termos globais, seja depois em termos particulares. Estou à vossa disposição. Se não, terminamos aqui. Ok? Obrigadíssimo.